Como seria aprender a criar a sua realidade? Como seria aprender a se tornar co-criador, co-criadora da sua própria vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje, eu e a Débora, na nossa terceira live sobre o terceiro capítulo desse livro incrível aqui, Como se tornar sobrenatural. Na semana passada a gente tentou fazer essa live, mas por algum motivo não rolou, a internet não estava colaborando. Então, a gente abriu 3 vezes, 4 vezes, a Débora abriu, eu abri, mas não estava dando certo. Então a gente deixou para fazer hoje. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo desse livro. Vou esperar a Débora entrar. Enquanto isso, vocês vão chegando, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E hoje, para quem não acompanhou nenhuma live até hoje, as outras lives estão gravadas, estão salvas no feed, então vocês confiram também. Mas hoje a live é sobre o terceiro capítulo desse livro incrível, Como se tornar sobrenatural. Vou esperar a Débora entrar pra chamar ela aqui pra participar. E, gente, enquanto isso eu vou compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse livro, né? Como ele tem sido tanta contribuição, assim, pro meu processo. Eu tenho feito, inclusive, já vou avisar, principalmente para quem assistir gravado, já pega uma caneta, já pega um papel para vocês anotarem, porque hoje tem uma meditação que faz parte desse capítulo, que é a primeira meditação. Esse livro aqui, se não me engano, ele tem 4 meditações, onde ele ensina, na prática, como criar a nossa realidade. Como criar a realidade que a gente deseja. Então, nesse capítulo, no terceiro capítulo, ele conta a primeira meditação. Ele passa pra gente a primeira meditação. E eu tenho feito essa primeira meditação desde dezembro, gente, desde o final de novembro que eu comecei a fazer essa meditação. Antes, inclusive, de começar a ler o livro, eu acessei um outro material do Dr. Joey e onde ele ensina essa primeira meditação que a gente vai ensinar pra vocês aqui hoje. Então, deixa eu só... Então, desde o final de novembro eu tô fazendo essa primeira meditação e tem sido incrível, gente. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do processo. A gente vai ensinar como fazer essa meditação. Então eu quero que vocês tragam caneta e papel para vocês anotarem e começarem a experienciar na prática a cocriação da realidade de vocês. Porque é incrível. A Débora entrou, vou chamar ela aqui. Coloque também se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Mas acho que tá, né? Oi, Oi, Giovana. amiga! Oi, Tudo bem? tudo bem e Tudo você? bem, cara de praia você. Eu tô, gente. Vou até colocar aqui pra dar Tá uma. Tô toda queimada, ótimo. porque Que criei delícia. uma realidade de dormir no mormaço, cochilei e acabei sendo marcada, pra não me esquecer dessa cocriação. Eu já tava aqui adiantando que hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo para todo mundo pegar papel e caneta, porque hoje a gente vai passar a primeira meditação Sim, de cocriação que o Dr. Joey ensina nesse livro. Então, para quem está entrando agora, essa é a terceira live desse livro aqui que a gente está fazendo lives semanais, Como se tornar sobrenatural, que é um livro do Dr. Joey Dispenza, e a gente está fazendo toda semana uma live para falar de cada capítulo. E hoje vamos falar do terceiro capítulo. é isto. Esse capítulo é muito bom, né? Porque ele começa a colocar na prática o primeiro
espaço da cocriação mesmo. E lembrando, gente, que cocriar ninguém precisa aprender. Nós somos cocriadores da nossa realidade. O que esse livro traz mais detalhado para nós é que quando nós fazemos a coerência do que nós pensamos, do que nós sentimos, e aí engloba toda a sua experiência de vida e a sua experiência anterior a isso também a nível de alma, a gente consegue intencionalmente viver uma realidade que nós estamos desejando, que nós buscamos, né? Antes disso, nós somos mais prisioneiros de uma história que normalmente ela nem começou em nós, nem é nossa. Sim. É a gente realmente se tornar protagonistas da nossa própria história, né? Alguém, o nosso inconsciente, está vivendo a nossa história por nós. Sim. É como se a gente estivesse o tempo todo ali no piloto automático. Então, quando a gente começa a acessar essa possibilidade de cocriar a nossa realidade, de ser responsável, de assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos comportamentos, pelos nossos atos, a gente começa a criar de uma forma consciente a nossa realidade. Porque até então, igual a Débora falou, a gente está criando a nossa realidade, mas de uma forma muito inconsciente, onde a gente está vivendo o que está chegando. O que vem, a gente vive, e aí a gente entra no processo de culpa, de vítima, né, Dé? Onde a gente vai ficar lá, ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas é tudo cocriação nossa. Então, que a gente se torne conscientes para cocriar a vida que a gente quer. Sim. E o mais legal desse livro, assim, pensa, a gente já começa o Como Se Tornar Sobrenatural saindo da caixa. Porque o título do livro já nos convida a observar o que não é tido no visível. Nós estamos trabalhando aqui com campos de energia. E isso, eu não vou usar a palavra assusta, mas talvez vou colocar surpreende mesmo. Só para falar de uma maneira mais leve, porque quando a gente começa a adentrar nesse assunto e perceber mesmo o nível de poder que a gente tem, o quanto o nosso pensamento e sentimento estão literalmente criando esse campo magnético, eletromagnético. Oi, Nájila, boa noite. À nossa volta, a gente vai para essa vivência do sobrenatural, que aí é muito além, assim, não é isso que nos foi vendido em filme ou nas coisas que foram ditas que não podemos falar, como se fosse proibido ou muito perigoso. Muito pelo contrário, a gente desmistifica isso para acessar poderes que nós já temos como seres humanos, mas principalmente como seres multidimensionais, né, Rô? Sim, é simplesmente acessar o nosso potencial máximo, né, Dé? Que a gente está vivendo de uma forma totalmente alheia a isso, ignorando tudo isso. A gente já falou em outras lives, né, nas anteriores, que inclusive tá no feed, para quem não assistiu, para quem perdeu alguma delas, as 2 primeiras estão salvas, onde a gente falou exatamente sobre isso, né, sobre o fato de a nossa mente consciente ser 5% do que conduz o nosso dia e a nossa realidade. Sim. Então, é a gente realmente assumir essa responsabilidade e criar a vida que a gente deseja ter. Uhum. E esse capítulo, ele começa com um assunto que a gente ama, né, Dé? Que é o campo quântico. Uhum. O próprio. E quando a gente fala em campo quântico, vamos trazer de novo a analogia ou de um contrato, né, ou de um programa de computador. O que acontece é como se nós estivéssemos rodando programas pré-estabelecidos que vão criando a nossa realidade. E aí, gente, entra tudo: saúde do corpo físico, saúde mental, bem-estar emocional, tudo. Tudo que nós vamos vivenciando vai agregando informação a esse campo de informação que diz de quem você é. E tem o campo de informação único, que além de ser a somatória de tudo que nós vivemos como sociedade, isso vai crescendo, né? Tem você, sua família, o bairro, a cidade, o país que seja, nós temos o campo quântico, que é esse manancial de grande energia, de puro amor, de tudo que é, de onde nós fomos emanados para viver essa experiência de estar vivo. E eu acho legal também, Rô, que ele já fala sobre isso, né? Não só nesse capítulo, da insistência, ele conta um caso do filho dele que a gente vai trazer também. Uhum. Mas que quando a gente fala de se tornar sobrenatural, é muito importante que a gente tenha ciência que nós estamos reaprendendo, acessando informações que nós já sabemos, mas é um passo a passo. Uhum. Senão fica parecendo que é muito trivial, é muito fácil você... E chega um momento que fica assim você pensar em criar, mas principalmente nesse processo de desmame, ele não usa essa palavra não, mas eu acho que cabe muito bem, que é você sair de um padrão emocional,
energético que pode até ter solidificado uma doença no seu corpo físico, ou qualquer manifestação, uma catarse financeira ou amorosa, etc. Você sair desse padrão, desmamar o seu corpo de toda essa bioquímica, é um processo. Então, isso que a gente está propondo aqui nessas meditações, né? É ensinar os nossos corpos a acessar esse campo quântico que ele já começou, para a gente se lembrar de que tudo isso é um programa e ir criando a partir disso com essa noção de que nós somos seres sobrenaturais. Já somos, né, Rô? Sim, porque imagina passar 30, 40 anos construindo um padrão, construindo a vida de uma forma, e aí, do nada, você decidir mudar, você decidir construir uma realidade diferente. Sim. Imagina, você passou 30 anos construindo de uma forma, não é do dia para a noite. E o que eu tenho observado cada vez mais, Dé, é o fato de tudo, esse processo é tão simples, é tudo tão simples, mas a gente está tão acostumado e habituado a viver de uma outra forma e cheio de crenças e limitações e informações e pontos de vista, Sim. que eu percebi uma crença que é assim, tá fácil demais, é simples demais. O que mais que eu vou fazer, né? Mas é só isso. É só isso. E aí a gente já começa a colocar a dúvida. Basicamente, é literalmente sustentar uma coerência de sentimento e pensamento. E aí, óbvio, para isso você tem que abrir mão de todas as bagagens, tudo que você prende, todos os... Aquilo que a gente insiste em carregar, né? Que muitas vezes não é material, não, mas são bagagens de memórias emocionais, aquilo que você defende demais. Quando a gente solta tudo isso, e principalmente as sombras que nos prendem a esse programa de controle, a gente vê que é muito mais simples do que parece. E sabe uma coisa que eu percebo também? O que a nossa sociedade mais nos incita é a comparação. Então, quando você está aprendendo que é uma reprogramação energética, mental, espiritual, mas está ali namorando com o campo do outro, é o maior ponto de atenção, de esperar o soltar para esperar o seu tempo de vivência. Senão isso prende a gente também nesse padrão antigo. É o que ele fala, né? A meditação que a gente vai trazer hoje. De colocar uma letra, colocar uma imagem clara do que nós estamos buscando e esquece o processo do outro. Senão a gente fica namorando com o padrão antigo, achando que ainda não aconteceu, ou se comparando, ou entrando em padrão de reclamação, e esquece que nós estamos criando, sim, 100% do que acontece conosco. E uma analogia bem legal que eu vi outro dia e que eu acho que tem tudo a ver sobre esses programas para a gente entender melhor. Vamos supor que tem um avião que ele está indo de um destino ao outro. E aí, no meio do caminho, o piloto liga o piloto automático. Se o avião ele sai da rota determinada para chegar aqui, o piloto automático vai falar assim: opa, tem alguma coisa errada. E vai voltar o avião para o piloto automático. Os nossos programas são esse piloto automático. Então, quando a gente tenta fazer algum movimento diferente do que a gente está habituado a fazer, o nosso programa fala: opa, não é assim não. E puxa a gente de volta para aquele programa, para aquela forma como que a gente costumava agir. Por isso que é um tempo, né, Dé? Não quero nem colocar que é difícil, mas assim, por isso que é um processo, não é do dia para a noite, né? E a gente tem que se apaixonar por ele mesmo, porque só você conhece a sua história e vai saber o que é necessário, o que se requer, quais são as memórias a serem ressignificadas, ou o nível de intensidade ou de prática que você tem que colocar para construir. Na verdade, eu acho que é mais até se desconstruir das mentiras que nós compramos para voltar a ter a leveza que é o normal de viver. Gente, e a gente se esquece, assim, é muito tentador voltar a achar que a matéria, que é a realidade última, sabe? De que as coisas acontecem por acaso, de que não existem coincidências, gente. Não existe qualquer pássaro que cruzar o seu caminho, para qualquer folha que cair de uma árvore, qualquer pessoa que te trazer uma mensagem. Não existem coincidências. Uma vez que a gente vai se lembrando disso, a pergunta é, então, o que se requer para que eu crie isso que eu estou escolhendo? Do que eu preciso abrir mão? O que eu ainda não percebi? Que se eu percebesse, eu vou entrar mais em contato
com esse campo quântico. E aí, desse campo quântico que nós estamos falando aqui, são experiências hoje ditas sobrenaturais mesmo, que é o que o Dr. Joe fala. Uma vez que você vive, aí não é mais fé, você já viveu. Isso o professor fala Sim. também, né? Quem já viveu uma experiência que é dita aí como mediúnica sobrenatural, sabe. A gente tem que continuar vivendo para não cair de novo na normose e não voltar. Mas é impressionante o nível de acesso que nós temos quando a gente entra em contato com esse campo de maior frequência, que é o campo quântico. Como é que ele falou mais disso? Rô, tem o exemplo do filho dele, né? De cocriação e nossa meditação. Só para trazer de uma forma assim, para quem ainda não entendeu, né, o que é o campo quântico. O campo quântico é esse campo invisível que a gente acha que é nada, mas não nada é vazio, né? Tudo está preenchido de energia. Então, o campo quântico é esse campo de energia, de frequência, de informação que governa tudo, que transmite as frequências. Então, por isso que a gente fala sobre a questão da ressonância, porque se ele é um campo de informação e a gente está emitindo uma frequência, essa frequência está ali no campo de informação e ela vai se conectar com uma frequência que ressoa igual, né, Dê? Então é por isso que a gente realmente atrai para nossa vida aquilo, não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é. Porque é aquilo que a gente está sentindo que a gente está emitindo e essa onda está se conectando ali e está chegando mais disso pra gente, né? E a questão que ele traz sobre a história do filho dele, né, Dé, que você falou. Ele comenta que o filho dele estava querendo um emprego e de uma forma muito específica, assim. Ele queria um emprego que ele não tivesse um compromisso de horário muito certo, que ele pudesse viajar o mundo inteiro, que ele pudesse surfar nas melhores praias. E ele queria um emprego com umas coisas muito específicas. E aí ele foi explicar para o filho dele, então, como que o filho dele ia conseguir esse emprego, né, Dé? Que é a técnica dessa primeira meditação que ele ensina. Então, a primeira coisa que ele faz, já começa a anotar aí, quem for anotar a meditação, hein, gente? É você visualizar, por exemplo, ele queria um trabalho. Então, ele escreveu lá a letra T, que ia representar aquilo, quando ele fosse visualizar, ia representar aquilo que ele deseja, né? Que seria o trabalho. E o que ele pediu primeiro para ele fazer? Para ele escrever detalhes como que ele queria esse emprego, como seria esse emprego. Então, essa é a informação que ele estava passando, né? Era o que ele queria, aonde ele queria trabalhar, todas essas informações que ele falou, que ele queria viajar o mundo, que ele não queria ter um horário fixo, que ele queria ganhar tanto por mês. E ele foi colocando essas informações. Depois, o segundo passo era ele anotar quais eram as emoções que ele sentiria quando ele tivesse esse emprego. Então, percebe que ele colocou duas coisas: uma intenção clara e uma emoção elevada, né, Dê? Sim. Que é dentro dos 4 fatores que nós falamos aqui, vamos falar de todos os capítulos. Para nós cocriarmos com mais consciência intenção clara, que é você colocar atenção em qual é o seu programa, porque lembrem-se, tudo que a gente finge que não está acontecendo, o programa está girando da mesma forma. Então, vou colocar mais intenção no que eu penso e no que eu sinto. A emoção de verdade disso é a aceitação do que eu vivo com a emoção do que eu quero viver, buscando, eu já me projetando nesse cenário futuro, eu vou soltar e eu vou dar uma olhada se isso é para o bem de todos, né? Se a emoção disso é elevada mesmo, é uma emoção verdadeiramente positiva. Sim. E essa questão, né, ele traz muito essa questão da gratidão e todas as pessoas que falam sobre cocriação, né? Porque a gratidão é o que a gente sente quando aquilo já aconteceu. Então, quando a gente traz a gratidão para uma prática de visualização dessa, para uma meditação dessa, a nossa mente, primeiro, ela não entende o que é realidade e o que é imaginação. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. É por isso que para a gente criar a nossa realidade, a gente, primeira coisa é imaginar. Porque para nossa mente aquilo ali é real, aquilo ali está acontecendo. Então, se para ela aquilo ali está acontecendo e a gente traz um sentimento de gratidão, a gente começa a se sentir grata por aquilo que está acontecendo, gente, para a mente aquilo está acontecendo. Então é aquilo ali
que a gente está atraindo. É aquela situação. Em algum momento, aquela situação vai chegar para a gente, né, Dê? Agora, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que ele, pelo menos, ele não falou sobre isso ainda no livro. Mas o professor fala muito e eu acho que ele deve falar em algum momento, que é sobre o nosso querido efeito Zenão. Uhum. Falar desse maravilhoso soltar. Hoje uma amiga até me perguntou, fala assim, explica mais o soltar, porque as pessoas não sabem o que é. É porque realmente o soltar a gente não tem que saber, a gente não sabe racionalmente, a gente acessa a emoção do que é. E por mais paradoxal que seja, o soltar vem quando a gente aceita o que nós estamos vivendo, você para de reclamar, para de entrar em confusão. E, gente, ninguém está vendendo um mundo cor-de-rosa aqui. Nós sabemos dos desafios da vida real, da vida diária. Mas é sabendo que somos seres sobrenaturais que a gente consegue transcender isso. É sabendo que não importa a matéria que está formada na sua frente. Não importa o problema. Quando você aceita isso no sentido de tirar o foco dessa situação e projetar para o cenário que você quer viver, a intenção você solta. Soltar é não me preocupar em reclamar ou sentir o desafio que eu estou vivendo agora, no sentido de aumentar essa energia, não pensar no tempo em que a nova realidade vai chegar, porque eu já sou grata no aqui e agora, eu soltei. É ainda que fosse, se alguém virasse e falasse assim, sei lá, nunca você vai ser... Sei lá, vou trazer um exemplo meu. Dentro dos meus planos. Quero, né, que o meu canal do YouTube aumente muito, que a projeção do Instagram aumente, que as minhas palestras e os cursos aumentem de alunos. Quando a gente traz do soltar, eu intencionar isso e viver bem, tranquila, ainda que isso já não seja real. É eu ter o sentimento de satisfação em estar servindo com o meu trabalho, ainda que alguém, sei lá, se fosse possível, porque isso é muito hipotético, chegasse e falasse assim, isso aqui não vai dar para acontecer. E eu falasse, tudo bem. Isso é o soltar. Faz sentido aí, Rô, também? Total. E eu percebo que essa questão de eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Eu tô fazendo o que eu preciso para construir essa vida que eu quero. É. Então, eu vou viver a minha vida. É o parar de tentar controlar a situação, né? De parar de tentar fazer. Não, tem que ser assim, não. E ficar lá supervisionando, né? Será que já tá acontecendo? Será que já tá acontecendo? Não, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer e pronto, tô vivendo minha vida. Segue o baile. Só que, gente, mais uma vez, a gente não tá falando isso aqui de um lugar de, gente, é só isso, é fácil. Vocês não têm noção dos perrengues que a gente passa também. Então, não é fácil mesmo. A gente também tem essa dificuldade de vez em quando. Sim. Mas a gente passa pela dificuldade e é com mais clareza. E mais rapidez, né? Mais rapidez, é. É interessante a gente entender também o ponto de vista de que o que a gente está vivendo hoje já é passado. Porque o que a gente está vivendo hoje é o que a gente já cocriou de forma consciente ou inconsciente antes. Hoje é um resultado de uma cocriação que já aconteceu. Então, a vida que a gente está buscando cocriar, ela vai acontecer em algum momento, ela vai chegar. Então, assim, é despreocupar. A gente hoje está plantando a semente, né? Igual a gente fala mesmo, essa questão de plantar as sementes. A gente está plantando as sementes. E eu vou falar uma coisa engraçada, que tem até, né, essa questão do efeito Zenão é isso, né, gente? É quando a gente quer alguma coisa e fica lá olhando para ver se a coisa já aconteceu. E aí eu fui dar um exemplo para uma paciente minha outro dia, e aí eu falei com ela assim: olha, solta, larga para lá, porque senão vai acontecer o seguinte, vai acontecer o efeito Zenão. Você sabe o que é o efeito Zenão? Ela, não. Eu falei, então eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa de você plantar uma plantinha e todo dia você vai lá e desenterra para ver se ela já cresceu. Aí ela começou a rir. Aí eu falei, ué, por que você tá rindo? Aí ela falou assim, porque eu tô fazendo exatamente isso. Eu plantei uma plantinha lá em casa e todo dia eu desenterro para ver se ela tá crescendo. Eu falei, ué. Olha você acessando o campo do que ela estava fazendo. Eu falei, ué, não vai crescer não, uai. Nunca! Toda hora você tá atrapalhando o processo dela. E o pessoal fala muito, né? Que é a mesma coisa. Eu quero um carro. Se eu ficar toda hora abrindo a porta da garagem para ver se o carro vai estar lá, não vai fazer o carro chegar mais rápido.
Então, o processo é esse, a gente já tá fazendo o que precisa ser feito. É fazer também, tá, gente? Porque senão a gente às vezes entra, né, Dé, numa percepção de É. que vai cair do céu e eu vou ficar aqui só sentada esperando acontecer. E não, a gente tem que agir, tem que realmente construir um plano de ação para aquilo Uhum. acontecer. Mas não se preocupar em como vai acontecer ou quando vai acontecer. Isso não é papel nosso, né, Dé? Uhum. E não é uma romantização também de como se só frequências elevadas Uhum, fossem certas, assim, não tem esse julgamento certo e errado. Tem o que é mais agradável e não agradável pra gente, uhum, vamos falar a verdade. Não sim. é que quando você for convidado a vivenciar uma situação desafiadora, de tristeza, de maior contração, assim, você não vai vivenciar esse processo, mas é diferente quando Uhum, você sabe que aquilo ali é transitório. O exemplo mesmo do Dr. Joey que estava lá no hospital curando a coluna dele, ele tomou morfina porque a dor era demais. Foram uhum, 4 meses dessa experiência. Percebam que se ele tivesse entrado num padrão de reclamação ou num padrão de não saber que ele tinha criado aquilo, provavelmente ele não estaria andando hoje. uhum, O caminho dividiu-se completamente a partir dessa escolha. Então, por exemplo, se eu estou agora criando, estamos falando aqui dos nossos exemplos, já estamos criando essa realidade uhum, diferente. Se isso ainda não se manifestou, eu estou na presença de saber como é que eu estou me uhum, sentindo. Se eu oscilar para ansiedade, opa, peraí, eu tenho ferramenta para usar isso aqui. uhum. Para lembrar de apropriar, pegar minha vida na mão e olhar para o foco de beleza que eu vivo hoje, independente do que seja. Senão a gente cai nesses namoros com o que a gente chama de Matrix ou esse sistema de controle, que faz com que tudo é entrar no errado. Tudo é se esforçar demais ou trabalhar demais. Não, peraí, o soltar é você aqui feliz e agora, tendo, claro, ambições e projeções de uma vida sempre cada vez muito melhor, porque todo mundo está crescendo 100% do tempo, enquanto você vai vivendo a sua vida em paz com tudo que já foi criado. Aí, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura. Quando você não tiver mais o ponto de se inferiorizar, ninguém vai conseguir colocar isso para você. E isso é um desafio. Uhum. Isso é um desafio. Imagina o que essas pessoas, tanto o filho dele em relação ao emprego, ou ele deve ter escutado de tipo, cara, você não vai andar mais. Você É, pode desistir. Isso aí é impossível, você tá tá maluco. A gente louco. tá louco. A gente conseguir fechar a porta dos fundos dessas mentiras. Porque a porta da frente às vezes é mais fácil, né? Alguém vem e fala uma mentira na nossa cara, você fala, isso é não. Uhum. Reagiu, nós já estamos concordando em algum nível. Agora, essas pequenas mentirinhas sobre nós que a gente vai comprando, sobre o que é sucesso, que não é, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que a gente chama de porta dos fundos, é o maior desafio, porque a gente tem que fechar isso, tirar a chave dentro de nós que impede, enquanto a gente foca na meditação que a gente está trazendo, né, Jô? Né, Sim. Rô? E uma coisa que ele fala também que é bem legal é que quando a gente traz durante a meditação essas emoções elevadas e durante o dia a gente se conecta com elas, a gente sente aquilo, então se eu trago uma gratidão para esse momento da meditação e durante o meu dia eu sinto, eu me conecto com a energia da gratidão, eu estou mais perto dessa realização. Porque é como se dentro, né, do que a gente estava falando, desse campo quântico das frequências, opa, a energia da gratidão tá lá, ó, conectada. Porque se essa realidade que eu quero viver me traz gratidão e eu sentir gratidão, tem uma conexão maior ali, né? Então, a proposta da meditação, anotem, hein? Quem estiver assistindo gravado também. Pensa no que vocês querem, então, mudar agora, aproveitando 2024, começo do ano. O que vocês querem mudar? É um trabalho? Então, vocês vão escrever lá, T. É a saúde? É uma cura da saúde, cura física? Coloca lá S de saúde. É abundância? Coloca a letra A. No Enfim, papel mesmo, gente, escrever. é para escrever. É um relacionamento? Coloca lá R de relacionamento. E vocês vão circular essa letra. Embaixo vocês vão escrever como é essa realidade. Como que vocês imaginam, visualizam isso acontecendo? Então, se é uma cura física, por exemplo, se é uma saúde, como que vai estar a sua saúde? Como que vai estar o seu corpo? Se é uma questão de relacionamento, como que é esse relacionamento? Como que é essa pessoa que você vai se relacionar? Se é um trabalho, onde você gostaria de trabalhar? Quantas horas por dia? Quanto você gostaria de receber? O que detalhes, gente, coloca detalhes. Depois vocês vão anotar as emoções
que você sentiriam, emoções elevadas que você sentiriam quando isso acontecesse. Então, gratidão, amor, alegria, liberdade, realização, reconhecimento. Bota aí as emoções que você vai sentir. Ele fala para botar umas 4, 5, Sim. né, de opções assim, de emoções elevadas. Depois que você anotou isso e que você tem total clareza disso, a gente vai para a parte da meditação. Ele recomenda durante as meditações dele, inclusive, gente, tem meditações dele no YouTube, a gente já falou sobre isso aqui nas outras lives, mas ele tem meditações tanto em inglês mesmo, como meditações dubladas também, que as pessoas gravam traduzindo as meditações dele. Sim. São maravilhosas. Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse estado meditativo e o que ele fala é para você focar nessa escuridão. Então, quando você fecha os olhos, que você não está enxergando nada, você foca nesse escuro, porque o espaço quântico é esse espaço escuro e vazio. Então, você vai voltando a sua atenção para esse espaço escuro, vai observando, percebe como tudo ao seu redor é esse espaço escuro. E aí ele pede para a gente ficar nesse lugar durante um tempo até a gente se tornar ninguém, né, Dé? Uhum. É isso, gente. Imagina as camadas irem descascando, descascando, até essa sensação de ninguém. Quando vocês começarem a colocar essa meditação em prática, vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Porque para a mente consciente, parece que são duas loucas aqui, falando nada com nada. A gente sabe que o pensamento é esse. Porque quando você... A minha experiência de começar a fazer essa meditação, quando eu começo, que o relaxamento começa a chegar, a resistência já vem bruta. Eu já fico assim, gente, tô cheia de coisa para fazer. Por que eu tô sentada aqui para fazer isso? Aí vem vários pensamentos de preocupação do dia inteiro. Conforme você vai insistindo, você vai entrando no estado da boca cair, de tanto relaxamento, de babar, literalmente, porque a frequência alfa cerebral vai chegando e você tem esse acesso. Nájila, é isso. Você vai ver, você vai fazer, você vai ver. Você tem tipo aquela sensação das barras, só que é você mesmo entrando nesse estado. Você vai entrando num estado de relaxamento tão profundo, é quase que como dormir em estado de vigília. E conforme a gente vai aprofundando, aprofundando, aprofundando isso, é possível sim você chegar nesse estado do vazio, que é o que ele fala. E lembrando que essa é a primeira meditação. Ao longo do livro, a gente vai aprofundando em novos passos para ir cada vez mais próximo desse vazio, que é quando a gente se relembra, na verdade, a gente se esquece desse personagem aqui, Débora, do personagem Roberta, e a gente se relembra, entra em contato com esse campo de tudo que é. É. E aí ele fala sobre isso, sobre a gente se tornar ninguém, sobre a gente estar em lugar nenhum, em tempo nenhum. Então é simplesmente a gente parar de se identificar com tudo que está aqui, com o mundo visível, com o mundo conhecido. Então eu paro de me identificar com esse corpo. Nesse momento não interessa esse corpo. Eu paro de me identificar com essa sala onde eu tô. Não interessa essa sala agora. Eu paro de me identificar com o tempo. Não importa que horas são. E a nossa mente, dentro dos programas que a gente falou, ela vai querer fugir mesmo. Ela vai pensar em o que tem para fazer. Gente, eu não tenho tempo para ficar aqui parada fazendo isso aqui, não. A gente não está acostumado. Então, a meditação, e eu acho muito legal isso que ele traz, Dé, porque muita gente acha que meditar é para ficar zen, é para ficar namastê, é para, né, ai, virou zen agora, medita. E não tem nada disso, gente. A meditação é para a gente acessar esse campo quântico. É para a gente acessar a nossa essência, é para a gente acessar esse campo de infinitas possibilidades. Sim. Então, a meditação é para a gente sair do controle. E aí ele fala para a gente soltar. Desapega de quem você é, do lugar que você tá, da hora. Você não conhece ninguém, não existe ninguém agora. Relaxa nesse espaço vazio. E aí, depois que a gente está um tempo ali nesse espaço vazio, ele pede para a gente começar a conectar com o nosso coração. Então, ele pede para a gente fazer algumas respirações, respirar através do coração, ele ainda fala, né? Que é você fazer esse movimento de se conectar com o seu coração. Por quê? O nosso coração, ele emite um campo magnético. Então, o nosso pensamento é a linguagem da mente. Os sentimentos são a linguagem do corpo, do coração.
Então, a mente emite um sinal elétrico, o coração emite um sinal magnético, que juntos formam o nosso campo eletromagnético, que é por onde a gente emite essas informações para o vácuo quântico, para o campo quântico. Então, o nosso pensamento está lá com a intenção clara, que é um emprego, um trabalho em tal lugar, de tal horário, para ganhar tanto. Esse é o nosso pensamento. O nosso coração ele vai se conectar com as emoções elevadas. Então, ele vai trazer a energia magnética, que é a energia que atrai. Então, quando a gente começa a se conectar com o nosso coração e a respirar pelo coração, a gente vai começar a fazer esse processo que ele chama de tornar o coração e a mente coerentes, que é quando eles estão batendo e trabalhando num ritmo coerente, num ritmo adequado, né? Então, quando a gente vai, eles vão tornando coerentes, a gente vai ampliando esse campo eletromagnético. Ele fala no livro que esse campo ele pode chegar até 3 metros de largura. Então, é um campo grande, né, gente? É muita informação que transmite ali. Não, pode falar. Diz aí. Não, diz aí. Não, é que eu ia falar isso, que aí depois que a gente se conecta e começa a trazer essa respiração para o coração, a gente começa a trazer a visualização do que a gente quer cocriar. Então aí, quando a gente já está com o coração e a mente coerentes, a gente começa a visualizar. Visualiza. Se você tem dificuldade de visualizar, pensa que é imaginar. Finge que você está sonhando. Imagina. Põe uma tela, igual tela de cinema. O mais convidativo é que você se veja vivendo aquilo. Mas, e assim, aqui a gente está trazendo as sugestões do Dr. Joy. E existem, dentro desse livro, inclusive, outras formas de meditação, como meditação ativa. Completando, né, o que a Rô disse. Não é você sentar... Aqui não é a visão do yogi, aquela pessoa que fica horas e horas meditando. Não é sobre isso. Naquela palestra que eu te mandei hoje, eu vi só um pedacinho, ainda não vi. Tem até uma pessoa na plateia que fala assim, você pede para ele uma sugestão, né, para o Dr. Joy. Você tem uma sugestão de ordem de meditação? Porque de manhã eu estou fazendo centro de energia, à tarde eu estou fazendo tal, à noite eu faço tal. Aí a primeira coisa que ele respondeu para ela foi assim, você trabalha? Porque você está passando o dia inteiro meditando. E não é sobre isso. Não precisa. É você se projetar, se enxergar mesmo vivendo a realidade que você está se tornando essa pessoa de frequência e energia mais elevada. E quando a gente fala respirar no coração, é literalmente a intenção. Por exemplo, quando eu inspiro o ar aqui, se eu prestar atenção no que eu estou fazendo, eu consigo, na intenção, acompanhar o caminho do ar até os meus pulmões. Isso a gente sente, né? Porque a caixa torácica se expande e quando eu comprimo eu vou soltar o ar para fora. Eu tô percebendo isso. Quando a gente fala respirar no coração ou respirar onde incomoda, respirar no terceiro olho, não importa. É você intencionalmente, enquanto respira, colocar a sua atenção aqui. O que eu gosto de fazer, já que a gente está falando do campo do coração, e é o chakra cardíaco, que é simbolizado pela cor verde, eu respiro, imaginando que no meu chakra cardíaco aqui pulsa uma luz verde. Então, enquanto eu respiro, eu intenciono essa luz no meu coração, isso é o que a gente chama de respirar no coração. E outra dica maravilhosa, gente, assim, durante esse processo a gente oscila de pensamento, claro, somos seres humanos, estamos aqui para aprender e vivenciar todas as emoções. Só que a grande sacada é que o campo do coração, o campo magnético do coração, ele é muito mais forte porque é mensurável. Eu tô falando de nível de energia mesmo, que a gente poderia olhar isso em laboratório, do que o campo do pensamento. Então, quando você percebe e o pensamento que está te guiando ali para um fiozinho, você está saindo da meditação, você pode cancelar naquele momento, que é simplesmente tirar o seu foco de atenção, respirar e voltar para o seu coração. O babado é quando a gente não está atenta e aquele pensamento fica tão repetitivo que ele chega a uma emoção. Aí você que atrapalhou demais o seu campo. Um pensamento é muito mais fácil da gente cortar. Uma sensação e uma emoção é mais desafiador. É mais difícil no sentido de luta? Não, é mais desafiador. Por isso que nós temos alguns... os traumas ou as emoções, momentos desafiadores que passamos, que tiveram carga emocional intensa, aquilo ficou registrado no corpo. Então, isso a gente vai trabalhando e expandindo, né, Rô? Com essa energia mais elevada, para trocar esse padrão.
Sim, e a gente até falou muito sobre isso na segunda live, né, Dé? O quanto que o nosso corpo se vicia, a nossa mente se vicia nessas emoções. Então, quanto mais a gente fica se conectando, se identificando com essas emoções, mais disso a gente vai criar. Porque a nossa Exato. ela vai produzir mais pensamentos que tem a ver com esse sentimento. Então a gente vai ficar nesse ciclo, nesse looping infinito dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções e criando a mesma realidade, porque para criar uma realidade diferente, a gente tem que ter uma energia diferente, a gente tem que agir de uma forma diferente. Então, essa questão das emoções também durante a meditação que ele traz é muito relacionado a isso. A gente tem que ensinar o nosso corpo, ensinar a nossa mente a sentir isso. É. Tem que ensinar o nosso corpo. Como que vai ser quando isso acontecer? Você tem que ensinar o seu corpo. Uhum. Fala muito também sobre que dentro do aspecto da física clássica, né, newtoniana, a gente se sentiria abundante, por exemplo, depois que a gente se tornasse próspero financeiramente. Aí a gente seria abundante. Mas dentro da visão da física quântica, para ter uma prosperidade financeira, a gente tem que se sentir abundante. Então é por isso que é o sentimento de abundância que vai atrair essa prosperidade. Então é por isso que a gente tem que ensinar o nosso corpo como ele se sente vivendo essa experiência. Então a gente vai visualizar toda aquela situação acontecendo, você trabalhando naquele lugar, ou você com a sua saúde totalmente recuperada, ou você num relacionamento maravilhoso, ou você super abundante, visualizar a sua vida, como vai ser a sua vida e trazer esses sentimentos e essas emoções elevadas. Então você começa a sentir gratidão, você começa a sentir esse amor, essa alegria, visualizando todo esse processo. Eu acho importante também falar, Dé, que tem muitas pessoas, e eu já vi gente falando também sobre isso, mas eu nunca me senti livre. Como que eu vou saber como que é trazer esse sentimento da liberdade? E eu acho que uma boa dica é começar pela gratidão, Uhum. né? Que é mais leve, porque se a gente começar a exercitar, por exemplo, você acorda, você agradece porque você acordou. Uhum. De água, você agradece porque você tem água. Você vai almoçar, você agradece porque você tem aquela Sim. comida. Então, o sentimento de gratidão, ele é muito mais fácil de ser exercitado do que outros. Então, começa pelo sentimento de gratidão. E aí você permanece nesse fluxo durante um tempo ali, visualizando, sentindo, visualizando, sentindo. E uma coisa legal que ele fala é que quando você terminar a sua meditação, você não pode se levantar a mesma pessoa que sentou, né, Uhum. Dé? Tem que ser uma pessoa diferente, senão não funciona. É. E como que você vai saber que você é uma pessoa diferente? Se você tiver uma ativação no corpo diferente. Sentiu o sentimento de mais. Eu tava mais. Vamos colocar, tava com energia 5. Meditei, tô com energia 6. Eu sou uma pessoa diferente. Se eu me levantei com a mesma sensação de antes, eu não mexi no meu campo eletromagnético. Eu não Uhum. mexi na programação de quem eu sou. Gente, e esse negócio da gratidão que a Rô trouxe, assim, é ouro puro. A maior parte, desde o dia 1 da nossa vida, nós estamos sendo ensinados a olhar para o que a gente não tem. Uhum. É muito fácil falar que não, que tem escassez. É muito fácil falar isso. E normalmente nós sabemos que nós vivemos em um país, principalmente num planeta de situação desafiadora. Mas a maior parte, inclusive, da nossa bolha são as pessoas que falam isso de barriga cheia. E eu não estou falando de barriga cheia porque tem bem está falando. Não, estou falando de comida mesmo. Uhum. Quando a gente traz essa perspectiva de que nós temos o principal, nós temos o necessário para criar uma vida diferente, sair do papel de vítima e parar de reclamar para começar a agradecer, aí é questão de escolha. Sim. Aí é questão de escolha. É simplesmente sair da criança e ir para o adulto. Tem desafio nisso também? Claro que tem, porque nós estamos sendo ensinados a não fazer isso o tempo inteiro, porque assim somos mais controlados, achando que é de fora que tem que vir. Mas quando eu começo, quantas vezes eu faço atendimento e a pessoa fala, não, porque eu vejo um padrão de escassez, e tem mesmo a energia de escassez. Mas eu vou perguntar, qual que é o seu rendimento? Ela me fala um número que eu falo assim,
você tá entre mais de 95%, às vezes até 98% da população mundial. Olha a diferença da gente perceber que é necessário fazer um ajuste de consciência quando a gente traz isso em relação ao financeiro ou de relacionamento mesmo. Quando você olha para o que o parceiro não tem ou para que, sei lá, não tô há muito tempo sem. Calma! Olha para o que você tem e faça a pergunta do que é, quais são os movimentos que eu vou fazer de ajuste aqui para me transformar na pessoa através dessa ferramenta que nós estamos trazendo, que já vibra nesse padrão para que eu materialize isso na minha vida. O professor fala muito isso, né? Quando algo não estiver acontecendo, não está com o cliente, está pedindo para o cliente, não reclama não. Pega que é seu. Pergunta qual que é o ajuste que eu ainda não fiz. Ou qual que é o desarranjo eletromagnético que no meu campo está escrito lá. Não quero clientes. Porque se tivesse uma informação diferente, teria clientes. É tudo uma questão de eletromagnetismo. E igual a gente falou, né, Dé? É simples assim, gente. É simples assim. Só que a gente tem tanta crença, tanto ponto de vista, tanta informação no consciente e principalmente no subconsciente, que é o que comanda tudo, porque é o 95% que comanda a nossa vida. É tanta informação, é tanta crença que não se torna simples assim. Mas é simples assim. É continuar. Então, exatamente, é por isso que é um exercício diário. Horário. Eu diria que é horário, minutário, secundário. Respire. Tanto que ele traz muitas coisas que ele compartilha no livro, né? Que pessoas que tiveram, principalmente curas físicas, através das meditações dele, porque, gente, assim, pessoas em estado terminal se curaram com as meditações dele. E ele fala que a pessoa, às vezes, tinha um dia que não estava afim, ou então estava com muita dor, estava com muito incômodo, a pessoa estava doente, gente. Ela vai sentar e meditar, ela sentava e meditava. Claro. Ela sentava e meditava. Então, é uma prática diária. É todos os dias você tem que fazer. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Até aquilo se tornar a sua realidade. Exato. Todos os dias. E imagina, você tem lá na sua mente subconsciente uma versão sua, né? A sua realidade, as situações que você vive. Quanto mais... E essa realidade, ela foi construída a partir de hábitos de 30, 40, 50 anos, fazendo aquilo. Isso em nossa vida, né? Sem contar o campo familiar, o campo da cidade, etc. Então, para a gente mudar isso dali na nossa mente subconsciente, a gente tem que todos os dias implementar novos hábitos, novas informações, novos códigos, novos downloads. É atualizar, gente, é fazer um reset. É atualizar o software, não tem como, tem que atualizar. E é todos os dias. Todos os dias. Então, essa meditação, ele fala pra gente fazer todos os dias. E eu acho que um horário muito legal de fazer é amanhã, né, Dé? Que horário você tem feito? Eu prefiro fazer antes de dormir. Na verdade, assim... desses dois horários, porque a mente já tá mais desconectada, né? E sabe uma coisa legal? Essa primeira meditação, vocês vão achar ela facinho no YouTube. E você começa a perceber, porque a gente entra nesse estado de relaxamento profundo e aí o cérebro vai para a onda alfa, né? Que já é muito próximo desse campo do mental superior, a gente fala, que é muito próximo desse campo quântico. Não é ainda aquele estado para os iniciantes. Tem muita gente que fecha o olho e já vai. Não é o caso. Mas é muito próximo. Então você começa a fazer perguntas para o campo que você vai obtendo respostas da maior probabilidade. Faça um teste. Porque vocês só vão conseguir experienciar se você perceber isso se vocês experienciarem. Mas essa semana eu estava fazendo a minha meditação e aí eu já estava na parte da tela mental, que é depois disso que a Rô trouxe pra gente. Então eu já tinha feito a respiração, eu já tinha sentido o meu chakra cardíaco se expandir, já tinha respirado no meu coração. E eu comecei a trazer cenas de coisas que são divertidas para mim, do que eu quero viver. E nessa cena em específica, eu tava dando uma entrevista, assim, num podcast. E aí, dentro dessa entrevista, eu tinha ali o scriptzinho do que eu gosto de brincar, das coisas que eu quero conquistar e etc. E eu comecei a perceber que é muito loucura, gente. Vocês têm que passar, porque senão vai parecer que eu sou completamente maluca. Mas sem a minha mente racional colocar a fala,
é como se o campo tivesse me entregando o que eu estava dizendo. Então ele me falou um lugar onde eu moraria, que não é um lugar que eu pensava em morar. E aí na hora eu fiquei tão surpreendida que eu até parei. Eu falei, ih, porque eu não teria falado isso, percebe? Uhum. Se alguém aí que estiver aqui ao vivo com a gente, ou até você que está vendo gravado, já viveu essa experiência, manda aqui, porque a gente gosta de saber. Mas a gente vai entrando em contato com esses nossos poderes sobrenaturais mesmo e vai recebendo muito mais do que hoje a gente acha que é invisível ou impossível do que a gente imagina. Sim. E se a gente perceber, gente, é porque às vezes a gente está vivendo num aspecto tão automático que a gente nem percebe. Mas para pensar um pouquinho aí, se você já cocriou de forma consciente ou até de forma inconsciente, mas depois você percebeu que era uma cocriação. Eu aposto que tem. Eu aposto que tem. Para um pouquinho e pensa. E olha, eu tenho exemplos muito claros que hoje eu sei, hoje eu lembro, de quando eu nem sabia o que era lei da atração, o que era cocriação, nada disso. Que eu me lembro de cocriar algumas coisas na minha vida e eu lembro exatamente que, olha que coisa louca. Os momentos que eu cocriava isso, e acontecia muito rápido, tá? Muito rápido, porque eu soltava, sabe, eu quero soltar. Uhum. Os momentos era, eu tava no ônibus, ouvindo música e imaginando uma coisa acontecendo. Uhum. Imaginando. E aí, gente, um sentimento tão bom de imaginar aquilo acontecendo, mas na minha mente não tinha intenção daquilo acontecer, não. Era viagem na minha cabeça. Uhum. E aí eu imaginando, e ai, que delícia, isso e tal, imaginando. Gente, um mês. Acontecia. Gente, é E eu isso. ficava. "Ah!" Era só É isso. ação. É isso. Simples A assim. gente simples assim. Ah, uma coisa que me veio aqui agora. Vocês não vão me colocar pessoa específica. Porque pensa, isso aqui não é brincadeira, gente. A gente acessa o campo de informação. Uhum. Quando eu começo a entrelaçar minha consciência, que é minha imaginação, no campo de alguém que é real, você está fazendo uma tentativa de infringir o livre-arbítrio da pessoa. Tanto que quando você assim, por exemplo, no caso do filho do Dr. Joy, que ele conta no capítulo 3, ele não colocou a empresa do emprego, ele focou em como ele gostaria de se sentir em um emprego. E aí o campo se encarrega de entregar aquilo para ele. Exatamente. Quando você vai fazer uma com outra pessoa, e é o meu exemplo que eu já contei, eu acho que o nosso primeiro coisa que eu vou contar de novo, que eu fiz meditação quando eu saí da... Não era nem meditação, era meditação ativa também quando eu corria, porque eu estava me sentindo muito mal, porque eu tinha saído da consultoria, não sabia o que eu ia fazer da minha vida em relação ao trabalho. E para eu me sentir melhor, eu corria imaginando que eu encontrava com o meu antigo chefe, a equipe, e falava que eu estava super bem. E isso aconteceu 7 meses depois com a pessoa que eu imaginei. Só que percebam o perigo disso. Nesse caso, eu entrelacei os campos, percebem? O meu e o dele, para a gente se encontrar no aeroporto, um indo para um destino e outro para o outro. Eu tive exatamente o mesmo diálogo que eu tinha na minha imaginação. Isso aqui não fez mal nem para mim nem para ele, muito pelo contrário. É algo mais assim. Agora, quando a gente coloca, principalmente para relacionamento, para um emprego específico, você mexe com questões que você não deve. Foque em você e no seu campo. Aqui é transformação pessoal. Muito importante falar isso, né, Rô? Sim. E até eu acho que foi o professor que deu esse exemplo, não lembro se foi ele. Mas ele falou o seguinte: se você tá querendo tal coisa, e aí é igual a Débora falou, você não vai pensar no lugar, você não vai pensar na pessoa, porque o que for melhor para você vai chegar. Exato. Então, às vezes, ela nem é o melhor. Então, quando você visualiza isso que você quer, às vezes, a gente tá aqui no Brasil. Às vezes é uma pessoa lá no Japão que tem isso, que eu preciso, que é o melhor para mim. Então, gente, para eu me encontrar com essa pessoa que tá no Japão, o universo vai dar um jeito. Vai esquematizar esse encontro de acontecer. Mas isso vai levar tempo. O tempo que for, um mês, um ano, não sei.
Mas isso leva um tempo para acontecer, porque o universo está fazendo os ajustes para isso acontecer. Então, é importante. Se você quer um trabalho tal, não pense na empresa. Se você quer um relacionamento, não pense na pessoa. Pense no melhor para você, no melhor. Pode ter Gente, alguém melhor que essa pessoa que está querendo. tem muita energia. Eu não sei se é de quem está assistindo ou se é quem vai assistir. Então, vou ser mais clara ainda. Não me vá amarrar ninguém na sua cabeça. Porque Sim, eu sei que tem gente que faz isso, é o que mais tem. sim. Se você ficar imaginando um homem, um namorado com pessoa específica, você vai amarrar. Isso é amarração. Qualquer pensamento é magia. Não me faça isso, que você infringe o livre-arbítrio de outra pessoa e aí você está infringindo o seu. É um encalacramento de que, assim, não é nem um pouco divertido sair dessa depois. E Não, e no campo sabe, não tem mentira. Não façam isso. e sabe que é engraçado que isso me lembrou? Eu vou contar um caso que conta nesse capítulo também dos pintinhos, Dé. Que ele Uhum. conta, olha, gente, olha o nível que tanto que é sério isso que a Dé É. tá falando. Ele conta de um pesquisador que fez uma experiência que quando os pintinhos nascem, eles já colam na mãe e aonde a mãe vai, os pintinhos vão atrás. Fica igual sombra. E aí ele fez uma experiência e colocou um robô. Tirou a galinha e colocou um robô. Antes, ele colocou um robô na gaiola vazia. E o robô ficava andando de um lado para o outro na gaiola. Ele tinha esse movimento que já era programado para andar de um lado para o outro na gaiola. Depois, com os pintinhos lá, os pintinhos, o que aconteceu? Os pintinhos ficavam andando atrás do robô. Onde o robô ia, os pintinhos iam atrás, porque não tinha mãe. Então, o primeiro objeto que eles olham, eles pegam aquilo ali como referência. Uhum. O que acontece? Os pintinhos começaram a ficar só de um lado da gaiola. E o que aconteceu? O robô começou a ficar só do mesmo lado da gaiola. Mesmo programado para ficar andando de um lado para o outro, o robô começou a ficar só onde os pintinhos estavam. Ou seja, a intenção dos pintinhos afetou um robô, afetou uma máquina, o comportamento de uma máquina. Então, olha o que é o poder da intenção. O comportamento Gente, dos olha pintinhos. isso. Olha isso. O campo quântico que a gente fala, o campo de informação primordial, ele é mais forte do que qualquer coisa está por baixo disso. Não existe algoritmo do Instagram, não existe nada. Percebam, isso tudo é real, mas é como se fossem camadas de influência. Se Uhum, fosse assim, se não fosse assim, qualquer pessoa que faz tráfego pago, qualquer pessoa que faz um lançamento, teria o seu 6 em 7. uhum, Teria, não é assim, qualquer pessoa que abrisse uma loja física venderia, porque a pessoa olharia o seu produto, você está desejando comprar, mas não é, é uma interação de campo o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que a gente intenciona é como se a gente estivesse mandando aquele, é como não, nós estamos uhum. mandando aquele comando. Quando a gente faz isso com o campo e a imagem de outra pessoa, isso é muito sério. Muito sério. A pessoa ela pode ficar, inclusive, com um ranço absurdo de você. Porque é como se ela sentisse um WhatsApp energético assim o tempo inteiro. Quem é mais sensível como nós, a gente consegue perceber quando a pessoa pensa na gente. Uhum. E a gente manda calar a boca É, com a própria cabeça. é. Mas só que quem não percebe, ou quem não fecha o campo, fica só com essa sensação de apurrinhamento. Uhum. Isso é muito. Gente, e, nossa, acho que se eu pudesse resumir todos os anos de estudo, seria qualquer pensamento é magia. Se a Uhum. gente tivesse, inclusive ele fala isso no livro, né, Rô? Se a gente tivesse a noção do quanto qualquer pensamento ele é poderoso, a gente filtrava muito o que a gente coloca de Sim. intenção. E já que essa energia veio à tona, pensem aí o que vocês estão alimentando. Qualquer diálogo mental aqui, a gente deu exemplo de relacionamento, como os pitinhos que pensavam, e pintinho não tem o que a gente tem a nível de ser humano. Só deles intencionarem que o robô tinha que ficar perto deles, o robô, que é uma máquina, Uhum. ficava. Agora imagina a nível dos diálogos mentais, português está excelente, que você tem em relação com as suas amizades, com o chefe, com você mesma, tudo que você fala e declama, decreta que você é. Gente, isso tudo importa tanto, mas tanto, que se a gente pudesse enxergar,
Acho que eu enlouqueceria. Melhor nem pedir isso. É. E eu quero até indicar um documentário, gente, tem no YouTube, que fala muito sobre isso que a gente tá falando aqui, Efeito Sombra. Ah, eu Assista. não conheço. Vou anotar. Não conhece? Nossa, assiste, Dé, você vai adorar. Eu lembro que eu assisti esse documentário, tipo, sei lá, 2015, 2016, e eu fiquei, tipo, chocada. Ele é maravilhoso. Efeito Sombra, gente. Anotem e assistam, tem no YouTube. E fala muito sobre essa questão do pensamento, sobre aquele estudo do Masaru Emoto com a água, né? Que ele vai falando, para quem não conhece, é um estudo que ele fez com a água. E ele, em cada copo, vamos dizer assim, de água, ele ia lá e falava palavras positivas e palavras negativas. E como que o padrão da água muda. Então, como que realmente o que a gente fala para nós afeta e muito, não só o nosso campo, mas o nosso corpo físico também. E isso que você trouxe, ideia é muito interessante também sobre a gente falar sobre essa questão de comparação. É aí que toda comparação cai por terra, gente. Porque, por exemplo, em questão de trabalho, se a gente for parar para pensar, nós que somos terapeutas, né, Dé? Se a gente for parar para pensar e falar assim, eu não vou trabalhar com terapia não, porque Oh, o mercado tá saturado. Já tem muito terapeuta, já tem gente demais trabalhando com isso. Gente, não é isso não. Não é isso não. É o campo, é a uhum, energia. Por que a gente se uhum. conecta com as pessoas do que com outras? É o campo, é a energia. Então é por isso que essa questão de comparação também, gente, não tem nada a ver. Entendo. Não tem nada a ver a gente ficar, porque isso só vai derrubando a gente, só vai enfraquecendo o nosso campo energético, só vai afastando a manifestação de É, acontecer, essa cocriação de acontecer, porque aí a gente já tá vibrando no negativo, a gente não tá mais com essas vibrações elevadas, né, Dé? sim. Não, e se lembrem, a comparação é. Vamos pensar assim. O que nós chamamos de Matrix ou sistema de controle é porque existe uma polaridade no nosso planeta. Como que eu sei disso, Débora? Porque tem rico, tem pobre, a gente chama bonito e feio, tem gordo e tem magro, tem certo e errado. Nós vivemos num sistema de polaridade, que é um sistema criado, inventado mesmo, implantado, que algumas pessoas chamam de Matrix, outras pessoas chamam de sistema de controle e etc, para prender a gente no que a gente chama de sombra, como a Rô trouxe. Que é, aí você fica gastando energia com aquilo, vivendo uma mentira que não é sua, você não expande. E a quem interessa esse programa de controle, essa Matrix, eles ficam tranquilinhos lá, ganhando muito mais dinheiro, manipulando todo mundo, porque tá ali, esse conhecimento não chegou, tá todo mundo vivendo literalmente igual o hamster, muito pior do que o pintinho lá que tá com o robô. Que pelo menos tá criando um robô perto dele. Aham. Então, Arrumou, dentro. Hã? arrumou mamãe os Arrumou pintinhos. mamãe. Dentro desse sistema, a comparação ela é ensinada. Dentro desse certo e errado, ensinaram pra gente que o melhor, que a competição é o que tem, que é mais valioso, que a individualidade não é tanto assim, que você tem que ser o melhor, a melhor dentro dos parâmetros do que foi ensinado, que normalmente é algo completamente irreal. Então as pessoas elas ficam completamente loucas dentro dessa mentira. Quando a gente se compara, por mais paradoxal que seja, a gente alimenta esse sistema de controle. Quando eu defendo muito uma nova bandeira, uma grande bandeira, gente, eu tô falando de qualquer uma, não me entendam mal, vai parecer maluquice, eu sei também. Mas você tá aumentando essa polaridade. Esse certo ou errado, que tem que ser bom, que tem ruim, isso tudo de tempo, principalmente para quem está fazendo transição de carreira como nós, ou para o tempo para você criar a realidade que você escolhe, o tempo para se curar, até isso foi colocado para nós. Nós não temos noção das dores que o nosso sistema carrega, porque não é sobre ser Débora ou ser Roberta, são questões milenares até, e a gente coloca tempo para cura. É. E são coisas que vão se confundindo mesmo, né, Rô? Que é tipo assim, então tá. Então eu não tenho que preocupar com o tempo, eu posso passar por essa experiência, mas ao mesmo tempo eu não posso ser vítima e ficar vivenciando isso. Exatamente. É um processo e você vai experienciando e vendo os seus limites. E aí, lembrando só da teoria do bambu, que é o bambu, sem pensar em rimas, aqui você vai se lembrar
que ele, antes de apontar na terra, ele cresce anos para baixo de raízes. E o processo de transformação individual, ele é assim também. Primeiro você transforma os seus corpos mais sutis, a consciência. Depois a matéria, né, a realidade física, ela se transforma. E aí depois ele cresce rápido. Depois que apontou, cresce rápido. E normalmente é assim que a gente pega confiança, né? É, exatamente. Gente, se vocês tiverem dúvidas, aproveitando quem está aqui online, sobre a meditação, sobre algum passo da meditação, ou enfim, sobre tudo isso, toda essa loucura que a gente está falando, deixa nos comentários também qualquer dúvida, porque é muito importante que fique muito claro para vocês todos os passos dessa meditação, porque ela é muito simples, ela é muito tranquila de fazer, ela é a primeira meditação do livro. Mas, né, a princípio, para quem nunca teve contato com nenhum tipo de informação dessa, pode parecer um pouco confuso, mas é muito simples. Sim. E procurem também, se alguém também quiser alguma das meditações, pode mandar mensagem pra gente que a gente manda para vocês, mas no YouTube tá super disponível. Tem muita palestra também, muito vídeo de seminário do Dr. Joey. Para quem entrou agora no final, a gente está fazendo lives sobre esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joey Dispenza. E que mais, Dé? E insistam. Porque esse programa vai tentar fazer vocês pararem. E é vocês mesmos. O programa, quem mantém ele em vigência somos nós, com esses pensamentos de polaridade. Então, quando você sentar igual a mim e falar assim, ai, que saco essa meditação, ai, que porre, você vai lembrar e vai falar, eu vou continuar para eu mostrar que eu sou quem escolhe por mim. E você insista. Nem que seja para você acessar esse campo de infinitas possibilidades, ver que você é um ser sobrenatural e escolher não fazer mais. Mas só para você provar para você vivenciar isso. Insista, gente, que é incrível. Seu programa. Quem faz atendimento comigo, quem faz acompanhamento terapêutico comigo, já me ouviu falar que não dá para negociar com a mente. Não dá, gente, não dá. Então, se a mente vir com essa ideia de, não, hoje não, não, mas daqui a pouco. Não, faz. Corta. Corta. Agora não. É isso. Agora não, daqui a pouco. Cancela tudo e vai. E continuem, insistam. E façam essa experiência. A nossa próxima live é na segunda-feira que vem. Façam a experiência, comecem hoje antes de dormir, ou para quem assistir gravado, né? Mas faz essa meditação todos os dias até a próxima segunda-feira. Para vocês vão ver a diferença que já dá. Eu acho assim, depois do que foi o que aconteceu comigo, depois de 4, 5 dias fazendo, você começa a sentir falta. Da sensação de tranquilidade, do que, não sei se a Nájila tá aí ainda, acho que dá. Mas você sentir falta do queixo caindo, da tranquilidade a ponto de babar. Gente, é real, façam. Né? Aquele sentimento maravilhoso de amor, de gratidão, que isso começa a crescer no nosso campo e a gente vai sentindo, que a gente não quer nem que a meditação termine, a gente quer ficar lá sentindo imersa nesse amor todo, né? Vale muito, muito a pena. Inclusive, se apaixonem por esse processo e por vocês mesmos. Tomem a vida de vocês na mão, sejam orgulhosos de tudo e qualquer coisa que vocês já viveram, para que aí sim vocês consigam caminhar em paz e olhar para o que vocês estão escolhendo viver. Assim como nós estamos nesse processo também, né, amiga? Sim, gente. Juntas ainda bem. Estamos muito no processo. A gente se grita quando precisa. Mas é isso, gente. É o crescimento. Não tem outra opção. É crescer. A gente está aqui para crescer. Então, por que não começar agora? Né? Para que continuar adiando esse processo? Para que viver uma vida medíocre? Para que ver os nossos sonhos só passando vontade? Para que viver com vontade de viver uma vida melhor e não criar uma vida melhor, né, Dê? É isso mesmo, gente. Mandem dúvidas. Rô, muito obrigada mais uma vez. Que bom que hoje deu certo. O que tá certo sobre isso? Ontem, na última semana, não era mesmo para fazermos. E aí agora, ó, foi de primeira. E, gente, beijo. Se assiste a live de novo, tá? Vai ficar gravada. Então tá.